Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler o texto, é um pouco longo, mas é importante a gente ler a palavra de Deus, e já pedindo a Deus, fala o meu coração enquanto eu leio, né? E é tão bom a gente ouvir a voz de Deus. Diz o seguinte, 1 Crônicas 21, então Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então enviou Deus um anjo a Jerusalém, para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Senhor, nós pedimos que o Senhor agora aquiete o nosso coração, que o Senhor nos fale, que o Senhor esteja dando sabedoria, inteligência a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, seja aqui no templo, seja online. Ó Deus, que o Senhor esteja aquietando o coração. Eu repreendo todo espírito de confusão, de distração no nosso meio, e lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja falando, me usa, Senhor, eu quero ser apenas um canal teu. Ó Deus, me dê a graça, e acima de tudo, ó Pai, a unção do teu Espírito Santo, para que eu com inteligência possa transmitir o teu recado, ó Pai, que haja a prática da tua palavra na nossa vida, e que o teu nome seja exaltado em cada um de nós. Eu te peço isso, na certeza que o Senhor está aqui presente, e é um Deus que fala de uma forma real
e poderosa às nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Esse texto nos fala do momento de dificuldade na vida de Davi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas em alguns momentos, ele, como nós, falhou. E esse é um dos momentos onde ele ordena que se faça um censo, especialmente dos seus militares. Ele pede a Joabe, que era o seu general, que conte todos os seus oficiais de guerra. E isso desagradou a Deus. Por quê? Porque Davi, na verdade, ele foi orgulhoso. Ele se sentiu autossuficiente. E além disso, ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou claramente através do seu general: não faz isso, não vai agradar a Deus, porque ele sentiu que realmente é isso que ia acontecer na vida de Davi, através dessa contagem. Quando nós começamos a firmar a nossa vida naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, eu sou isso, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho bens, eu tenho fama, eu tenho sucesso, nós estamos próximos de cair na nossa fé. A palavra de Deus nos diz que a soberba é o princípio, ou o orgulho, é o princípio da queda na nossa vida. Porque isso aconteceu, não só com Davi neste momento, mas também lá no Éden, com Adão e Eva. Quando a serpente chega para Adão e Eva, primeiro para Eva, e fala: se você comer dessa árvore que Deus está dizendo que não é para comer, você vai se tornar igual a Deus. Então ela se encheu de orgulho, quis ser autossuficiente, não depender mais de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é o perigo da autossuficiência, do orgulho e da desobediência na nossa vida. É perigoso, porque foi um perigo, e Deus mostra claramente na vida de Davi, tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. É a palavra de Deus que nos diz isso também. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nós olharmos: olha, Davi fez isso certo, vou fazer também. Davi fez isso que é errado, estou fora, não vou fazer. Não quero isso para a minha vida, vai dar zebra, vai dar errado. Então nós temos que ter na nossa mente exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz que, lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, estamos firmados, confiantes, apenas em Deus nessa terra, sabedores que não é o que nos dá sustento, são os governos. O governo tal vai nos dar mais sustento. Não, não é o governo tal, é o Senhor que nos dá sustento. Não são os nossos bens que nos dão, porque por uma má aventura nós perdemos tudo. Quantos já perderam? Não é a nossa força, porque muitos perdem a força, de repente, por uma enfermidade qualquer. Nós temos que estar totalmente dependentes do Senhor. E eu queria falar de algumas lições nesse texto de 1 Crônicas 21, que nos ensinam muitas coisas da nossa vida cristã, e que são importantes para nós estarmos atentos a isso, para nós não cairmos na mesma cilada que Davi caiu.
e aprendermos também com ele, que muitas vezes nós podemos cair, mas tem como sair, e temos que sair de uma forma diferente, de uma forma melhor, não do mesmo jeito. Depois do aprendizado, crescimento espiritual. É assim que deve ser a nossa vida cristã. Evitar cair nas ciladas. Mas se caiu, nós temos um que nos ajuda, que é Jesus. E sair do outro lado de uma forma melhor, né? E eu queria falar dessas lições. E a primeira lição: cuidado com Satanás. Satanás é o nosso adversário. Eles podem falar por aí que não existe inferno, não existe Satanás, não existe céu. Muitos até falam que existe céu, que todo mundo vai para o céu, mas que esse negócio de inferno é bobagem, e que não existe Satanás. Quando você lê a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e prática. Esse texto mesmo fala que Satanás incita Davi. Satanás não pode nos obrigar a fazer nada. Ele não pode nos obrigar. Mas ele incita. Como ele chegou no ouvido de Davi e falou assim: conta o povo, conta quantos militares você tem, olha o seu poderio militar, olha como você é poderoso, olha como você é um rei que cresceu tanto, e que as outras nações não têm o que você tem. Isso encheu o coração de Davi. E nós vemos isso claramente no versículo 1. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Não foi Deus. Algumas vezes Deus tinha falado com o seu povo para fazer censo, mas não só dos militares, do censo do povo. Algumas vezes, para que eles pudessem se organizar de uma forma melhor. Quando eles estivessem andando no deserto, nós vemos isso. Quando eles estavam voltando para a sua terra, para eles saberem como se organizar. Então, algumas vezes Deus ordena fazer o censo. Aqui não. Deus ordena com uma finalidade específica, de organização, deles saberem quanto de povo, para dividir melhor a terra entre eles. Aqui não. Satanás incita Davi a fazer o censo, porque ele sabe onde é que nós caímos. É exatamente quando nós nos colocamos na posição de autossuficientes. Eu tenho um exército tão bom, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta terra, praticamente eu não preciso de Deus. É assim que as pessoas vão pensando e se afastam de Deus, porque elas confiam mais em carros, em cavalos, do que confiam no Senhor. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nós devemos confiar apenas no Senhor. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, o Senhor é que abre portas para a gente, o Senhor é que abre o mar vermelho, o Senhor é que derruba as muralhas de Jericó, é o Senhor que para o sol por nossa causa, é o Senhor, e devemos levantar o Senhor. Davi, um jovem, adolescente, foi enfrentar um gigante, guerreiro, e ele confiou apenas no Senhor, ele não confiou na sua força não. Um adolescente com a funda, quanto um soldado de 3 metros de altura, com a sua armadura, e ele vai enfrentar, porque ele confiou no Senhor. Deus gosta de quem, apesar de não ser o melhor, de não ser o mais experiente, de não ser o mais inteligente, mas que confia em Deus, que Deus vai dar o sustento, vai dar a escapatória, e vai te dar o sucesso e a vitória, no nome de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, porque
o maior inimigo nosso, aquele que nos derruba, aquele que tem derrotado homens ao longo da história, e começa lá no Éden, e começa na verdade antes do Éden, quando Satanás, que era anjo de luz, estava no céu, diante de Deus, e ele era tão bonito, tão perfeito, tão poderoso, que ele achou que ele era igual a Deus. O orgulho entrou no seu coração, e ele vem usando a mesma tática, a tática que ele foi derrotado, ele sabe e vai usando contra nós. Você não precisa de Deus, você consegue, você é suficiente, e nós ficamos na beira do precipício, quase caindo, ou caindo, como Davi caiu aqui, de uma forma tola, né? Cuidado com as boas ideias. Muitas vezes é Satanás soprando no seu ouvido e dizendo: faça isso, faça diferente do que a palavra de Deus diz. E nós, tolos, ouvimos aquela voz, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, e caímos na cilada de Satanás. Então cuidado com Satanás. Os seus ardis continuam sendo os mesmos, as armas que ele usa contra nós são as mesmas, e ele tenta infiltrar no nosso coração. Por isso que a humildade, nós nos dobrarmos diante de Deus. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Davi foi humilhado, porque se exaltou, contou o exército. Eu tenho tantos soldados, quase uma idolatria pelo seu exército. Ele, um soldado que era, sempre foi guerreiro nas batalhas, e ele orgulhoso de ter construído um exército tão poderoso, tão bom, com soldados tão valentes como ele tinha. Mas não precisava, porque quem deu a vitória a Davi sempre foi Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui: Deus dá aviso do seu juízo. Deus dá aviso do seu juízo. Olha o que diz o versículo 3 aqui. Então disse Joabe: multiplica o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais, porventura, ó rei meu senhor. Não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Joabe, que era o seu general, avisou para ele que não era para fazer. Quantas vezes nós recebemos avisos da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, que nos orienta na maior parte das questões? Quantas vezes nós ouvimos avisos dos nossos pais? Quantas vezes nós ouvimos avisos de conselheiros? Quantas vezes de líderes? Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando: não vá dessa forma, não vá por esse caminho, não mude de cidade, não vá para esse lugar, não vai dar certo, eu estou vendo que não vai dar certo, faça diferente, olha, está na cara que isso não vai dar certo. Nós recebemos avisos da parte de Deus. Deus usa pessoas e usa a sua palavra. Tem hora que está na palavra, está tão nítido, está tão claro, e a pessoa pergunta: não, mas eu queria fazer do meu jeito. Mas a palavra de Deus diz diferente. Diz diferente. Por que você vai fazer do seu jeito? Então Deus, Ele está o tempo todo. Vem Satanás, que ele incita, mas Deus sempre está querendo nos dar o escape. Ele sempre, a palavra de Deus nos diz, nós somos tentados e engodados pelas nossas próprias tentações. Nossas próprias tentações. Mas Deus dá o escape.
quando nós queremos. Deus sempre está tentando, de uma forma ou de outra, nos mostrar que não é esse o caminho, que nós deveríamos fazer diferente, que nós devemos trilhar o caminho, não andar nem para a direita, não desviar o nosso caminho nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar no caminho traçado por Deus. Então, quando vier uma boa ideia na sua cabeça, pergunte a Deus se é realmente uma boa ideia ou se não é Satanás te incitando, porque ele sabe que lá na frente você vai tropeçar, vai haver um problema na sua vida, porque você deu um passo que não era aquele passo que Deus queria que desse. E aqui eu estou falando para muitas pessoas, especialmente adultos, como eu, que já, como Davi, que demos passos na nossa vida, por nossa conta, que Deus mostrou que deveria ser diferente, mas nós preferimos fazer do nosso jeito e nos demos mal. E é verdade. Mas nós precisamos de todas as formas quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho e a autossuficiência aqui destrói, porque você não quer ouvir. Se o pai fala, olha, se eu fosse você não fazia dessa forma, que pode não dar certo. Ah, mas eu já sou de maior, eu vou fazer do meu jeito. Às vezes é Deus te falando, é Deus te mostrando, para evitar um prejuízo na sua vida, para que você não seja destruído, para que não aconteça um mal maior na sua vida. Então larga o orgulho de lado, e na hora que alguém te der um aviso, alguém te der um conselho, analise esse conselho, peça a Deus para te orientar. Talvez você está indo até pelo caminho certo, talvez é essa direção que Deus está te dando, mas você precisa ouvir e pensar, será que não é um aviso de Deus? Então pense sobre isso. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos aqui: o pecado tem consequências coletivas. Quando você erra, você não vai trazer problemas, não é só para você, é isso que eu estou dizendo. Davi errou, olha o que diz o versículo 7 aqui: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. E o versículo 12, Deus fala, o 11 e o 12, veio pois Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, o seu erro não é só o seu erro. Quando você erra, através do seu orgulho, da sua inconsequência, da sua autossuficiência, da sua desobediência, o que vai acontecer? Um filho que erra, atinge os seus pais. Por que não ouviu? Deus deu o aviso. Um pai que erra, ou uma mãe, fere toda uma família. Um pastor que erra, ele pode ferir toda uma igreja. E nós temos visto isso acontecer quantas vezes? Porque o pecado, ele traz consequências coletivas. Nós não vivemos isolados deste mundo. O pecado de Davi, de contar o povo, trouxe consequências. 70 mil homens foram mortos. Deus ainda deu 3 oportunidades para ele escolher, 3 coisas para ele escolher.
E aí ele fala, 3 anos de fome, 3 meses de ataque dos inimigos, e até ele ia ser atingido. Ou 3 dias de peste. E ele escolheu cair nas mãos do Senhor, da misericórdia do Senhor, a peste, que aí vinha do Senhor, não dos homens. A consequência das nossas decisões. Então não pense, não seja inconsequente, você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você que está à frente de uma empresa. Não, eu vou fazer. Você pode falir uma empresa com uma decisão errada, porque você não ouviu a Deus, preferiu ouvir a voz de Satanás e deixar gente desempregado. Você pode, através do seu pecado, destruir uma família inteira, trazer consequências sérias, que vão marcar os filhos e uma geração, por causa das decisões do seu orgulho, da sua autossuficiência, de não ouvir a Deus. Então ouça a Deus e entenda que o pecado, ele tem consequências sobre a sua vida, sim. Sobre a minha vida, se eu pecar. Mas quando eu pecar, eu trago problemas para minha família, para uma igreja. E quanto maior o destaque, como Davi era rei de Israel, maior será a consequência sobre a vida das pessoas. Então cuidado com o que você faz, cuidado com as suas decisões, não ouça a voz de Satanás, mas ouça os avisos que Deus tem te dado, para você agir da forma certa, do jeito certo, no nome de Jesus. Quarta lição que nós aprendemos, o arrependimento, ele move o coração de Deus. O arrependimento move o coração de Deus. O versículo 17 diz o seguinte: disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Ele toma para si. Não foi eu que pedi para contar? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Aí o versículo 18 diz, então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Deus para a matança do povo, porque Davi reconheceu que ele tinha errado. É o fim do mundo nós errarmos? Não, não é o fim do mundo. Não deveríamos ter errado, porque traz consequência, não só para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Mas se errarmos, o que é que nós temos que fazer? Eu pequei, como Davi. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus exatamente por isso, porque ele errou muitas vezes. Mas todas as vezes que ele errava e ele era confrontado, ele tomava para si. Ele falava, eu pequei. Ele não falava assim, ah, foi culpa do meu general, ah, foi culpa da minha esposa, ah, foi culpa do meu filho, ah, foi culpa do fulano de tal que me machucou lá na igreja, por isso que eu desviei. Ele não botava culpa em ninguém. Ele tomava para si. E falava, eu pequei, foi eu que errei. A melhor forma de nós resolvermos as questões com Deus, recebermos a bênção de Deus novamente, é nos arrependendo dos nossos pecados. O Evangelho é o Evangelho de arrependimento de pecados. De nós falarmos, eu pequei,
Por isso que Jesus Cristo, e João antes dele, João Batista antes dele, dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o arrependimento, ele move o coração de Deus. O arrependimento faz com que a vitória venha sobre a nossa vida novamente. O arrependimento agrada o coração de Deus, e a palavra de Deus nos diz: agrada do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada o Senhor. Seja agradável ao Senhor. E você, quando é agradável ao Senhor, é quando você reconhece: sou pecador, sou falho, preciso do Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria perdido, a minha vida estaria indo para o inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Talvez tenha alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, você aqui ou online, não sei. Talvez você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores, que nós somos falhos, e que nós precisamos de Jesus. Porque sem Jesus não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação, só Ele nos conduz até o céu. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E nós precisamos santificar a nossa vida. E é isso que Davi fez nesse momento. Eu pequei. Não foi eu que mandei contar? Deus tenha misericórdia. E Deus olha para Davi e tem misericórdia. E para a peste. Porque Davi, ele se arrepende e move o coração de Deus. Então há tempo para o nosso arrependimento, para nós vermos as coisas acontecerem de novo na nossa vida. Não acabou, não é o caos, não é o fim. Nós precisamos entender que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a quinta e última lição, que está nesse texto que nós não lemos todo o texto, só leio agora o versículo 18. O sacrifício deve ter valor. Davi, ele sempre, mesmo errando, por isso ele agradava tanto a Deus, ele fala: olha, eu vou fazer um altar ao Senhor. Eu vou fazer um altar de agradecimento, apesar de tudo ter acontecido, Deus teve misericórdia. Era para ele ter matado muito mais homens, era para ele ter me matado. E Deus não matou Davi simplesmente que seria um caos político. As outras nações avançariam sobre Israel. Davi era conhecido como um grande general, um grande guerreiro. Mas também porque ele se arrependeu, principalmente porque ele se arrependeu. Porque Deus poderia ter levantado outro no lugar de Davi? Poderia, tranquilamente. Mas por que não levanta? Porque Deus conhecia o coração de Davi. E ele oferecia sacrifícios que custasse alguma coisa para ele. Olha o que diz o versículo 24 de 1 Crônicas 21. Tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor, a que quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Araúna ou Ornã, quando Davi foi comprar ali no Monte Moriá, um local para fazer um altar do Senhor, que mais tarde foi construído o templo em Jerusalém, Ornã quis doar para Davi. Não, eu vou doar. Ele falou: de jeito nenhum, hipótese alguma,
Eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada, que não seja de valor. Então Davi, lá em 2 Samuel 24, ele fala de uma forma mais enfática ainda, ele fala assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Ele falou: não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu quero sacrificar a Deus alguma coisa que me custe. E ele comprou aquele terreno. E ele comprou. Porque ele não queria oferecer para Deus algo que não te custasse nada. E muitas vezes a gente está oferecendo para Deus só o resto. Nós não temos sido sinceros diante de Deus. Não há um custo real naquilo que oferecemos. Eu quero oferecer para Deus um tempo real. Não é o resto do meu tempo. O tempo real. Eu quero oferecer para Deus meu esforço, eu quero sacrificar a minha vida. É isso que Davi está falando e deveria ser o nosso pensamento. Se não tiver esforço, não é sacrifício que vai agradar a Deus. Eu vou fazer isso para Deus. Está te custando algum esforço? Se não está custando esforço, não é o que vai mais agradar a Deus. Até agrada, mas não é o que vai mais agradar a Deus. Deus quer o melhor do nosso tempo, Deus quer o melhor do nosso esforço, Deus quer o melhor dos nossos recursos. Se não me custar nada dos meus recursos, está sobrando, eu vou dar. Não tem valor. Tem que ser algo que me custe alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que é filha de um pastor que eu conheci na minha adolescência, juventude. E esse pastor, ele largou a sua igreja aqui em Valadares, que ele tinha fundado, para ir pregar a cavalo nas cidadezinhas ao redor. A cavalo, estrada de chão. Você acha que quem é que faz mais sacrifício? Ele a cavalo? Ou eu aqui no ar-condicionado, pregando com o microfone, num ambiente tão bom como nós temos aqui? Claro que Deus olhou para aquele homem com tanto esforço, usando todos os seus recursos, sem dinheiro, saindo para pregar o evangelho por amor a Jesus. Sacrifício que custou vida, custou tempo, custou sacrifícios pessoais. Hoje nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas não querem mais fazer sacrifícios pela obra de Deus. Se sobrar um tempo, eu vou. Se sobrar um tempo, eu faço. Se sobrar um tempo, quem sabe. Se sobrar um dinheiro, eu posso contribuir. Davi dá um exemplo. Você quer me dar de graça? Não quero. Porque aí não vai ser sacrifício. Tem que custar alguma coisa. Eu quero agradar a Deus porque Ele poupou a minha vida. Porque Ele parou a matança contra o meu povo.
Eu quero levar sacrifícios para Ele que me custem. E assim, Davi agradou a Deus. Agradou tanto a Deus que naquele local, futuramente foi construído por seu filho Salomão, o templo, onde Deus era adorado, onde Deus era exaltado. Sacrifícios. Sai lá de trás, depois de ter feito algo que desagradou tanto a Deus, mas lá na frente, ele agrada a Deus novamente. Não temos que passar por esse roteiro. É melhor evitar ouvir a voz de Satanás, ouvir os avisos de Deus, andar nos seus caminhos e agradar ao Senhor através dos nossos sacrifícios, entendendo que Deus, Ele se agrada de um coração arrependido, um coração que se volta para Ele, um coração que exalta o seu nome. Em nome de Jesus, cuidado com o perigo da autossuficiência. Eu me basto. Eu sou muito bom. E eu tenho muitos recursos. Cuidado com o orgulho. Sou tão especial. Davi se sentiu especial naquele momento. Cuidado com a fama. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a desobediência, que destrói a nossa vida. Esses são perigos que esse texto nos ensina, mas também um texto que nos ensina a depender de Deus, a sacrificar pela obra de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não está te custando nada a vida que você está levando, de evangélico, de cristão, tem alguma coisa errada. Tem que custar. A vida cristã, ela exige sacrifícios. Muitas vezes eu queria estar em algum lugar, num lazer, assim como eu sei que muitos aqui queriam estar no lugar de lazer, e estão na igreja trabalhando, fazendo alguma coisa, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Tem que custar. Se não está custando nada, tem alguma coisa errada. Fique com essa última lição de Davi na sua mente, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu queria fazer 2 apelos nessa noite. Primeiro, é para você que já tem Jesus, que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador. Eu queria te desafiar a falar com o Senhor. Senhor, eu não quero cair na cilada de Satanás, eu quero ouvir os teus avisos. Mas acima de tudo, se você caiu em alguma cilada, arrependa-se. Você vai mover o coração de Deus. E o apelo é
você quer, nessa noite, falar como Davi: Senhor, eu quero sacrifícios na tua obra que me custem. Eu quero fazer sacrifícios que me custe do meu tempo, custe dos meus recursos, custe da minha inteligência, custe. E o segundo apelo é para você que nunca tomou essa decisão, ouviu falar de Jesus, até ama Jesus, o estilo de vida de Jesus, mas ainda nunca tomou a decisão de entregar sua vida no altar de Jesus, arrependendo dos seus pecados e falando: Jesus, eu entendi a tua mensagem para mim, que só há salvação através de Jesus Cristo. Essa é a decisão mais importante da sua vida, porque foi a decisão mais importante da minha vida. Muitos anos atrás, eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador. Mas como valeu a pena! Andar com Jesus é a mais linda aventura que nós temos. Andar com Jesus é andar milagres acontecendo, andar com Jesus é Ele curando, andar com Jesus é ter certeza que Ele está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, andar com Jesus é tudo de bom, andar com Jesus o nosso coração fica cheio, e você pode tomar essa decisão, nessa noite, também. E eu queria orar, você com os olhos fechados, talvez você em casa. Primeiro, se você está disposto a se sacrificar pelo Evangelho, dar mais de si, algo que te custe, não só sobrou eu vou, sobrou eu faço, não, te custe, sacrifício. E você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você entendeu que essa mensagem é para você, coloque a mão no seu coração e fale: Deus, é comigo, eu quero para a minha vida, eu quero me sacrificar, ou eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Chega de andar sozinho nessa terra, que bênção é ter Jesus. E nós vamos orar juntos. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra, Senhor, que é um roteiro para nós sermos abençoados, para nós entendermos, ó Pai, como o Senhor gostaríamos que fosse. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna contra as nossas vidas, todo o sopro de Satanás, toda a incitação de Satanás contra a nossa vida, dizendo para nós andarmos em caminhos tortuosos, ó Pai, para nós ficarmos orgulhosos, autossuficientes e não dependentes de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos sempre ouvir a Tua voz, andar nos Teus caminhos, ó Pai, nos arrependendo dos nossos pecados, porque sabemos que isso move o Teu coração, ó Pai, e diante disso, nós queremos sim, ó Deus, sacrificar nossa vida diante do Teu altar. Não queremos, ó Pai, de forma nenhuma fazer algo que não nos custe nada. Tem que custar, ó Deus, eu sei disso, que isso agrada o Teu coração, isso faz com que o Senhor se alegre. Nós queremos gastar a nossa vida no Teu altar. Eu sei, Senhor, que nós precisamos de lazer, nós precisamos de um tempo para a gente, ó Deus, mas nós podemos fazer tudo isso e sacrificar a nossa vida para o Senhor, ter um tempo de oração, ter um tempo de leitura da palavra, ter um tempo para evangelizar, ter um tempo para trabalhar na Tua casa, ó Deus, para fazer alguma coisa, Senhor, que Te agrade. Ó Deus, tudo nessa terra passa, Senhor, a vida de Davi passou, com toda a sua riqueza, com todo o seu poderio militar, ó Deus, mas aquilo que ele plantou na Tua obra ficou, ó Pai, estabelecido. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça isso na nossa vida. Eu também lhe peço, Senhor, por aqueles, Senhor, que
de uma forma sincera, verdadeira, estão entregando o seu coração a Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Espírito Santo possa penetrar, que algo novo e diferente, Senhor, venha sobre a vida deles, ó. Assim como aconteceu na minha vida, ó Deus, aquele dia foi marcante, foi especial, ó Deus, eu senti uma paz, um alívio, Senhor, dos pesos que eu carregava na minha vida, Senhor, eu passei muitas lutas, muitas batalhas, mas sempre o Senhor esteve comigo e continua comigo, ó Pai. Essa certeza que nós temos de entregar nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, que o Senhor os conserve em paz, abençoados, uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, eu te peço pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, abençoada na Tua presença. Deus, vá à nossa frente, nós precisamos do Senhor, ó Deus, nós não queremos ser independentes do Senhor, assim como uma criança depende do seu pai, nós nos agarramos no Senhor, queremos, Senhor, que o Senhor vá dia a dia, Senhor, cuidando da nossa vida. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é aquele que, Senhor, nos capacita, o Senhor que nos pega pelas mãos, ó Pai, o Senhor é que abre caminhos aplanados para a gente, ó Pai, e nós acreditamos nisso. Faz isso na nossa vida em nome de Jesus. Queremos lhe pedir pela próxima semana, seja um final de semana muito abençoado. Abençoa o pastor Natalino, Senhor, que ele possa chegar, Senhor, em paz, voltar em paz, mas acima de tudo, que aquilo que ele ministrar aos nossos corações possa ser a Tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, leva-nos debaixo dessa poderosa mão. Nós queremos andar debaixo da Tua nuvem, sempre dependentes do Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por essa dependência. Quebra todo orgulho do nosso coração, ó Deus, tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor Jesus Cristo. Ah Deus, muito obrigado por todas as coisas, e leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, semana muito especial, abençoada para você no nome de Jesus.